Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Me chamo Leonardo Maciel e aqui ao meu lado o meu amigo Jackson Freitas. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais um dia de Trevo Podcast. Primeiramente agradecer a Desk por ceder o espaço e também agradecer ao pessoal que está seguindo a gente no @Trevo Podcast e também no YouTube, Trevo Podcast. E também, Jackson, agradecer aos nossos apoiadores, que são... Olha, hoje quem está apoiando a gente, principalmente, é a Milimodas. Se você ainda não conhece a Milimodas, vá lá no Instagram, @milimodas_, ou no site www.milimodas.com.br e tenha acesso a um dos maiores produtores de moda íntima, moda praia e moda fitness da nossa região. Eles disponibilizam esses produtos a preço de custo e você pode adquirir e montar o seu negócio aí no seu município. É só ir lá nesses canais de vendas e aproveitar. Vá lá e confere, tá bom, pessoal? Bora começar, Léo? Beleza, vamos. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante aqui com uma pessoa que foi extremamente pedida pelo nosso público. Gostaria, primeiramente, agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, de vir conversar nessa noite aqui com a gente. E também pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre as suas obras, principalmente a sua trajetória, como começou tudo aqui em Santa Maria. Boa noite, Jackson e Leonardo. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, para gravar esse podcast e dizer que eu me sinto honrado, né, por estar aqui. E eu me chamo Dom Jesualdo de Moura, sou bispo da Diocese Anglicana do Pará, bispo diocesano da Diocese Anglicana do Pará. Mas também sou profissional da educação, sou especialista em educação, concursado como especialista da educação, e estou em Santa Maria desde 2015, 7 anos, né? Contribuindo com o município na formação dos estudantes, né, dos alunos. Para a gente é uma satisfação muito grande. Certo. O senhor está aqui em Santa Maria desde 2015 fixo, né? Mas o senhor já veio outras vezes para cá. Sim, eu morei aqui em Santa Maria no ano de 91. Eu fui seminarista da Igreja Católica Romana, né? E aí eu vim fazer um estágio aqui em Santa Maria, quando aqui estava o saudoso Padre Francisco Nobre, que era um nordestino. Então, eu morei com ele aqui nesse período de 90 e 91. A gente, inclusive, fez grandes amizades aqui em Santa Maria. E depois, quando nós retornamos em 2015, a gente teve o prazer de rever essas pessoas, de reencontrar essas pessoas. Legal demais. E para quem assim não sabe, o Padre Jesualdo, ele é padre da Igreja Católica Anglicana aqui de Santa Maria. Que muitos talvez não conheçam, né? Que eles pensam que existe só a Igreja Católica Romana, né? Então, como a gente pode definir o que é a Igreja Católica Anglicana? Ela é o quê? Católica de fato ou ela é mais próxima do evangélico? Protestantismo, né? Protestantismo, né? Isso. Eu achei muito interessante quando nós fomos convidados para fazer o podcast, né? E eu já disse nos bastidores aqui para os meninos que eu sinceramente não entendia o que era, não sabia o que era um podcast, né? Então a gente foi pesquisar e ver, inclusive, as pessoas que por aqui já passaram, né? Figuras importantes que passaram por aqui, né? E uma das coisas que eu observei lá, que o Jacques falava, que a intenção do podcast também é tirar as dúvidas das pessoas, né? Algumas coisas que as pessoas querem saber e não têm oportunidade, não têm como saber, e acabam trazendo para cá e fica legal, né? Para esclarecer. Sim. E uma dessas coisas é a Igreja Anglicana. Nós estamos aqui desde 2015. Eu cheguei aqui no dia 1º de junho de 2015 e vim para ficar. E estamos ali no bairro do Palmeiras, né? Na rua Iano, número 22, o bairro do Palmeiras. Nós temos um templo chamado Paróquia Anglicana Jesus Misericordioso. E aí, quando nós chegamos aqui, a gente teve aquele impacto, né? Porque as pessoas não sabem. As pessoas conhecem o catolicismo
e nos viram com vestes iguais às da Igreja Católica e rito igual da Igreja Católica. Então, ali criou-se um ponto de interrogação, né? Esse padre é católico mesmo? Aí tem algumas pessoas que... Não, esse aí é um padre falso, né? Inclusive, a gente ouviu isso, né? Esse aí foi expulso da igreja, não sei o que mais. As pessoas começam a criar coisas, né? Mas o interessante é que nós chegamos aqui. A minha trajetória, enquanto formação cristã, foi na Igreja Romana, né? Eu fiz todos os meus estudos na Igreja Romana. Fiz o curso de... Eu entrei no seminário da Igreja Romana muito novo, muito jovem. Eu fiz na Igreja Romana o magistério na época, né? Que é o ensino médio hoje. Eu fiz o magistério, que eram 3 anos. Estudei no Colégio Gentil Bittencourt, né? Que está ali do lado da Basílica. Eu era seminarista dos padres da Basílica, que são os padres barnabitas, né? Depois, eu fui embora para o Ceará, fiz filosofia no Ceará. Depois, retornei para o Pará, fui para Minas Gerais, estudei em Belo Horizonte. Depois, retornei para o Pará e fiz o curso de teologia. Depois que eu terminei a minha formação, então eu saí do seminário, né? Deixei o seminário por questões familiares. Minha mãe precisava de mim e tal, e aí eu saí. Eu era o único da família que tinha uma formação e que podia ajudar, né, a família. Então, eu deixei o seminário e vim para casa para cuidar da minha mãe. Em Capanema, minha família... Eu sou filho do Bonito, mas fui criado em Capanema. E a minha mãe morava em Capanema, e ali eu fui, já arrumei um serviço na prefeitura, né, um emprego, e fui trabalhar para sustentar a família. Depois, mas não abandonei a igreja, né? Continuei na caminhada na igreja, nos movimentos da igreja, inclusive no movimento de renovação carismática, né? Que era um movimento que estava muito forte naquela época, né? E aí a gente ingressou nesse movimento, inclusive foi quando nós viemos para Santa Maria em 91, foi para trazer esse movimento para cá, né? Enfim, e nessa minha trajetória que eu saio do seminário, né? Eu tive um envolvimento com uma moça e tenho uma filha desse relacionamento, né? Então, e aí depois eu voltei a sentir a necessidade, a vontade de me tornar padre, porque essa sempre foi a minha vocação, né? Mas eu tinha uma filha. E na igreja anglicana, na igreja romana, seria impossível eu me tornar padre porque eu tinha uma filha, né? Então, foi quando a gente conheceu essa corrente do anglicanismo, que no período de estudo, de formação, a gente já tem uma noção, a gente já sabe mais ou menos, né, o que a história diz, que a igreja anglicana foi fundada lá na Inglaterra, né, no período da Reforma Protestante. Não é tão bem assim, a história é bem anterior, né, mas é isso que a gente estuda nos livros de história. E aí eu conheci a igreja anglicana e vi nela uma possibilidade de realizar a minha vocação, né? Então, a gente conheceu primeiramente o reverendo Sérgio, que é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né, com que a gente teve um contato muito bom. E depois eu conheci a Igreja Católica Anglicana do Brasil, que é a minha denominação, é uma ramificação da Episcopal Anglicana do Brasil. E aí nós estamos aqui. Muito massa. Uma dúvida que eu acho que a grande parte do nosso público tem, e eu também faço parte disso, da onde começa a história do anglicanismo aqui no Brasil? Porque é uma religião que veio lá da Inglaterra. É algo recente? É algo que é mais antigo? O senhor pode explicar para a gente como se deu esse processo como a religião anglicana adentrou no Brasil? Certo. Como eu já disse também anteriormente, o que a gente lê nos livros de história, né, que a igreja anglicana foi fundada em 1500, né, quando houve a Reforma Protestante. Para nós temos uma ideia do 3º século. A igreja surgiu no 3º século na Inglaterra, né, provavelmente, porque nós não temos escritos, mas tem a tradição, a chamada tradição, então, provavelmente, por José de Arimateia, aquele que cedeu o túmulo para Jesus, né? É ele que vai lá para as Ilhas Britânicas e leva o cristianismo. E por um longo período, eles ficaram lá sem comunicação nenhuma com a Igreja de Roma, sendo de rito católico, praticando a fé católica, mas sem ligação com Roma. Ainda no século III ou IV, a Igreja de Roma manda, quando é o Papa Gregório, manda 40 monges para lá, para a Inglaterra, para ver realmente esse povo que está lá, né? Esses cristãos que estão lá e que se denominam de fé católica. E aí
por 1000 anos, a igreja, por mais de 1000 anos, a igreja da Inglaterra esteve ligada à igreja de Roma. Lá na Reforma Protestante, que todo mundo conhece, Henrique VIII, né, separou a igreja de Roma. Daí a igreja da Inglaterra vai para os Estados Unidos também, né, ela começa a sair, né? E no século XIX, ela chega no Brasil, né, que essa foi a sua pergunta. Ela chega no Brasil no século XIX. Como? De que forma? Com um tratado que é feito entre o rei da Inglaterra e o governo de Portugal, que na época o regente de Portugal é D. João VI, né? Então começa a surgir acontece aí a negociação, a mercantilização, né, da Inglaterra com o Brasil, as navegações e tal. E aí surge a ideia, a proposta de criar as estradas de ferro aqui no Brasil, né? Então, tem uma empresa chamada Railway, né, da época, que é a responsável pela construção das estradas de ferro. E essa empresa, ela contrata funcionários e traz para o Brasil, da Inglaterra para o Brasil. A maioria dos funcionários que vêm com a empresa para a construção das estradas de ferro são anglicanos, são fiéis da igreja anglicana. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles sentem falta do culto anglicano, né? Vamos dizer assim, que nós chamamos de missa e de culto também. É uma tradição, né, que eles estão acostumados, então, seja lá para onde eles vão, eu creio que eles tendem a levar a tradição deles, né? Sim. Era basicamente isso? Sim. E um dos motivos, eles até vão na missa, viu? Quando eles chegam aqui, eles até vão na missa Romana. católica romana, eles vão. Mas eles sentem uma diferença, porque lá naquela época, a igreja de Roma, antes do Concílio Vaticano, os padres celebravam de costa para o povo. E quando eles chegam aqui, eles encontram os padres celebrando esse rito de costa para o povo. E eles, na Inglaterra, já fazem as celebrações de frente, né, que a gente chama verso populi, versus Dei, que é de costa para o povo e de frente para Deus, e versus populi, né? E na Inglaterra já tem essa missa, né, que é chamada missa nova, versus populi. E eles sentem essa diferença. Então, eles sentem a necessidade de participar da sua liturgia, da liturgia anglicana. E aí eles solicitam ao rei que mande para cá os missionários, né, os reverendos, como somos chamados os anglicanos. E a igreja manda os primeiros reverendos para cá. Não houve uma rejeição na entrada do rito anglicano no Brasil? Ou isso foi de boa? Ou teve algum tratado, alguma coisa? Você sabe explicar a respeito? Não houve. Por quê? Porque, a princípio, a igreja veio para atender apenas aos ingleses. Entendeu? Apenas aos ingleses. Então, não houve rejeição por isso. No entanto, o regente Dom João VI, ele, numa das cláusulas que ele coloca permitindo a entrada da igreja, ele proíbe que a igreja anglicana faça suas fachadas igual à igreja católica romana, né? Que tem uma diferença, né? É tanto que as nossas igrejas, elas têm uma fachada diferente, né? Nós somos uma espécie de chalé, as nossas igrejas todas são espécie de chalé, né? Porque foi uma das exigências do Dom João VI, né? Que a igreja fosse diferente para as pessoas não confundir com a fé católica apostólica romana, né? Mas rejeição não teve porque era para os ingleses, né? É tanto que em algumas catedrais nossas, por exemplo, São Paulo, ainda existe missa dos ingleses. Tá? Existe missa para brasileiros em português, mas existe missa para os ingleses. A primeira igreja anglicana foi em São Paulo? Sim, 1810, né? Foi a primeira igreja anglicana no Brasil. 1810, perdão. E a partir de que momento ela se expandiu para o restante do Brasil? Foi a partir das missões que o senhor falou em off aqui com a gente que vocês fazem muitas missões. Foi a partir desse momento que a igreja começou a ganhar novos adeptos e começou a expandir a fé anglicana aqui no Brasil? Ou foi algo mais lento que foi acontecendo aos poucos? Não, foi bem lento, tá? A nossa expansão no Brasil, ela ainda é muito lenta, não é? Como eu já disse anteriormente, primeiro ela veio para atender os ingleses, né? Então, São Paulo, Recife são os pontos estratégicos, né? São Paulo, Recife e Belém. Belém, a Catedral Anglicana, está ali na Cezadelo Coelho, né?
Então, foi uma coisa muito lenta. Como ela veio para os ingleses, a coisa aconteceu lentamente, né? Missa para ingleses, culto para ingleses, apenas isso. Só que esta igreja anglicana da qual nós estamos falando, da origem e da vinda para o Brasil, é chamada Igreja Episcopal Anglicana, tá? Eu não faço parte da Igreja Episcopal Anglicana. Eu sou Igreja Católica Anglicana, que é uma ramificação da Igreja Episcopal. A Igreja da Inglaterra sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, né? Então, começa aí uma disseminação. Na própria Inglaterra, dentro da própria Inglaterra, há uma subdivisão do anglicanismo, tá? Existe uma corrente mais conservadora, existe uma corrente mais progressista. E a divisão deu justamente por isso, pela divisão de ideias, né? Pelas ideias diferentes. Por exemplo, na Igreja Episcopal Anglicana, que, vamos dizer assim, é a original, né? Podemos dizer, é a original. A pioneira, né? É a pioneira, Igreja Episcopal Anglicana. Lá é permitido que as mulheres ascendam às ordens, né? Ou seja, diácono, presbítero e bispo, né? Episcopo. Diaconato, presbiterato e episcopado. As mulheres também podem ocupar esses cargos, né? Podem ascender a esta vocação e receber essas ordenações de diaconisa, de presbíteras ou de bispas, né? Na igreja a qual eu faço parte, que é chamada Igreja Alta, quando houve a divisão, fica a Igreja Alta e a Igreja Baixa. Na Igreja Alta, não. A Igreja Alta ela é de cunho católico mesmo, tá? Inclusive, esses dias eu travei uma discussão com uma pessoa, que a pessoa dizia assim, falando sobre a igreja, que nós estamos entrando num município aqui próximo, né? No município do Bonito, a gente está formando uma comunidade. E a pessoa foi falar e tal, disse, olha, essa igreja não é católica. Nós somos católicos, de fato e de direito. Tá? Se você for ver nas nossas documentações, é católica. De fato, porque nós temos os ritos católicos, né? E de direito, porque nós somos registrados como Igreja Católica Anglicana do Brasil. Então, na igreja a qual faço parte, nessa instituição, as mulheres não ascendem às ordens, tá? Só o homem. O homem pode se tornar diácono, presbítero e bispo. Entendi. Então, para facilitar o entendimento do povo, a gente pode dizer que a igreja anglicana, que é a pioneira que a gente citou e contou Episcopal. um pouco essa daí, ela se aproxima um pouco mais do que a gente conhece hoje como o evangélico ou o protestante, sim, o né? protestantismo. Sim. Eles têm a questão de santos ou eles não aceitam? Sim, eles aceitam, porém não aceitam imagens. Assim, eles não aceitam as imagens de escultura. Isso, não aceitam. Mas eles reverenciam, Sim, né? sim. Existe uma tem reverência, devoções com os santos e tudo, mas não aceitam imagens. Já nós aceitamos as imagens também. Uma dúvida também que eu vi no artigo é em relação ao culto a Maria, pois na religião católica ela é muito reverenciada por ser a mãe de Cristo e ter dado à luz ao grande Messias. Na religião anglicana, como vocês lidam com a questão de Maria? A questão... Vocês reverenciam ela também? É diferente? Sim, sim. Não há diferença aí para o catolicismo romano, tá? Para nós, da Igreja Católica Anglicana, não há diferença. Nem para a episcopal também, eles referenciam, só não tem a questão da imagem, como eu disse, né? Mas já para nós tem a reverência em si, né? Nós veneramos a Virgem Maria, até porque não tem como não venerar, porque está escrito lá no Evangelho de São Lucas, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendita... Então, pronto. Não há discussão para nós. Ela é a bem-aventurada entre todas as mulheres para nós, os anglicanos, e nós também veneramos através das várias imagens, né? A sua denominação, ela acredita na intercessão dos santos, assim como o catolicismo? Sim, também. E a igreja tradicional anglicana, ela não vai nessa linha, né? Não, eles acreditam também na intercessão. A diferença é só a questão da imagem mesmo, que não tem. Eles só não usam, né? Não tem o culto às imagens. Interessante. E o que a gente pode pontuar da Igreja Católica Anglicana, da qual você faz parte, de diferença? O que a gente pode pontuar? As principais diferenças que é perceptível em comparação à Igreja Romana. Porque, assim, como a gente até conversou em off,
Eu, particularmente, eu não conhecia a igreja anglicana. Eu já tinha ouvido falar por alto, mas nunca procurei saber. Sim. Então, quando eu ouço Igreja Católica Anglicana, me vem à mente a Igreja Católica Romana. Então, eu estou de fora, né? E muita gente que vai assistir aqui também está de fora. O que ela vai perceber de diferente da sua igreja para a Igreja Católica Romana? Então, a diferença é institucional. É mais institucional do que religiosa, né? A igreja anglicana, ela é separada da igreja de Roma. Não existe uma junção, né? Existe uma palavra chamada comunhão que ainda fica muito falha, né? A gente diz que lá em cima o povo faz a comunhão, mas aqui embaixo acaba não fazendo, né? Se você for, por exemplo, pesquisar no YouTube comunhão anglicana e católica romana, você vai ver o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, em comunhão com Just Welby, que é o arcebispo primaz da igreja anglicana, né? Eles têm uma amizade invejável, viu? São amigos mesmo, amigos de um visitar o outro, de um levar charuto para o outro e o outro levar vinho para o outro, tá? Então, eles têm uma amizade muito boa, né? E celebram juntos, oram juntos, né? Então, existe essa unidade, essa comunhão. Mas, quando chega aqui para baixo, a coisa muda, né? Então, há uma certa dissipação, né? Um certo distanciamento. Na questão de diferença, nós vamos frisar na questão institucional. São duas instituições, e cada instituição tem as suas regras, as suas leis. A igreja anglicana não obedece às regras da igreja romana. Ou seja, o Papa Francisco, para nós, é uma figura importantíssima que nós respeitamos, nós reverenciamos, né? Como o bispo de Roma, é assim que nós chamamos o Papa Francisco, porque esse título não existe para nós. Existe, como eu falei, nas ordens, diaconal, presbiteral e episcopal, né? Nós recebemos ordenações para isso. O rapaz que vai para o seminário para se tornar padre, ele recebe uma ordenação que é chamada diaconal primeiro, recebe uma ordenação que é chamada presbiteral, se torna sacerdote, e recebe uma ordenação onde ele se torna bispo. Tá? Só existe isso. Uma ordenação para se tornar papa não existe. É uma eleição entre os bispos. Então, o Papa Francisco é o quê? É um bispo, né? E ele é um bispo igual a todos os bispos do mundo, né? Só que ele ocupa um cargo. E nós, anglicanos, não temos obediência ao cargo que ele ocupa. Tá? Nós o reverenciamos como irmão nosso no episcopado. Eu, por exemplo, sou bispo, né? Eu fui sagrado bispo, então eu sou bispo igual o Papa Francisco. Nós recebemos a mesma ordem, entendeu? Agora, ele tem um cargo que é superior a mim, né? Mas a igreja anglicana não segue as orientações da igreja de Roma, do responsável pela igreja de Roma, tá? Então, nas diferenças, por exemplo, a igreja de Roma diz que o padre romano ele tem que ser celibatário, né? Ele não pode casar. Quando o rapaz entra no seminário para ser padre, ele já sabe que ele vai se tornar padre, mas ele não pode casar. Na igreja anglicana não existe isso, tá? Os diáconos podem ser casados, os padres podem ser casados e os bispos podem ser casados. Essa aí é uma diferença visível, tá? Mas é livre. Quem quer casar, casa. Quem não quer, não casa, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, essa é uma das grandes diferenças, tá? Outra coisa muito interessante também que eu gostaria que o senhor explicasse é em relação aos ritos, porque o senhor falou que é um pouco semelhante à católica. Eu gostaria que o senhor explicasse quais ritos vocês seguem e como se dá, por exemplo, no batismo ou na comunhão, como é diferente, é igual? É uma pergunta assim meio... Não, tranquilo, de boa. Se você quer saber, por exemplo, se o rito que a gente usa, por exemplo, o batismo, é o mesmo rito da igreja romana. Isso. O mesmo rito, não existe diferença nenhuma, tá? Comunhão não, como é? Confissão. A tudo. confissão, nós não temos, assim, a questão da confissão é um sacramento, nós reconhecemos como sacramento, mas como nós temos uma ideia de que os sacramentos eles são independentes, nenhum depende do outro.
O único sacramento que é primordial, que precisa ser feito primeiro, é o batismo. O batismo é a porta de entrada para todos, tá? Mas um independe do outro. Então, por exemplo, é uma diferença, né, nessa questão da confissão. A Igreja Romana diz, para você receber a comunhão, a Eucaristia, você precisa se confessar primeiro, né? Para nós não há essa obrigatoriedade. A pessoa confessa de livre e espontânea vontade, mas não que seja obrigado para a comunhão. Tá? Aí diz, e aí os pecados, como é que ficou? Que São Paulo diz, aquele que recebeu o corpo e o sangue do Senhor indignamente é réu culpado, né? Como é que fica? Na missa já existe um momento na missa, em toda missa, existe um momento que é chamado ato penitencial. Então, para nós, aquele momento ali é o momento de confissão e de reconciliação. Então, já a pessoa vai receber a comunhão, ela já fez a confissão na própria missa. Ela não fez a confissão auricular, que a gente chama, né? Mas ela fez a comunhão, a confissão com Deus. Ela se confessou no ato penitencial. Sobre essa questão de confissão, o senhor, como você falou, você foi seminarista na Igreja Romana, então deve entender um pouco, ou muito sobre isso. Porque eu venho da tradição evangélica, né, protestante e tal, e uma das coisas que eu muito ouvi é que a tradição de se ajoelhar perante um outro homem, que seria a figura do padre, para se confessar os seus pecados a outro pecador, seria uma postura não, assim, legal. Então, o único que tem poder, né, que eu já ouvi bastante, é Jesus, e você se ajoelhar e orar é o suficiente. Qual o porquê, eu queria saber, que a Igreja Católica, ou até mesmo a Anglicana, tem esse rito da confissão para o padre? De que isso vale? Qual é a verdadeira importância? Sim, baseado numa citação do Evangelho que diz os pecados daquele... Quando Jesus autoriza os discípulos, né, ele dá a autoridade aos discípulos para eles irem anunciar o Evangelho, batizar, não é? Ele também dá essa autoridade. Ele diz, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Baseado nessa frase do Evangelho, é que o catolicismo romano ele faz essa exigência de que o cristão precisa se confessar diante do padre. Aí eu volto a dizer para vocês que nós, anglicanos, não temos esta tradição, tá? Da confissão de joelho, não. A nossa confissão ela funciona mais como um aconselhamento, como uma conversa, um bate-papo, entendeu? Para nós, a uma confissão... orientação. Sim, uma orientação espiritual, né? Funciona Entendi. mais desta forma. Outras coisas também que a gente percebeu é que vocês utilizam o uso de imagens, né? Também, assim como o catolicismo. E uma das coisas que eu fico bastante curioso a respeito disso, porque na Bíblia protestante a gente vê lá que existe aquela questão do imagens e escultura, não adorar imagens e escultura e tal. Como a Igreja Católica vê, eu já vi que é diferente, né? Também a passagem lá nos 10 Mandamentos que fala a respeito disso. E como a igreja vê a respeito desse uso da imagem e as críticas que os protestantes fazem às igrejas católicas em geral, né, que tem a tradição católica, a respeito desse assunto específico? Sim, pois é. Essa é uma questão teológica muito profunda, né? Uhum. Porque quando nós vamos discutir Bíblia, as passagens bíblicas, a gente precisa compreender em que contexto ela foi escrita, né? O texto foi escrito em que contexto. Nós vamos encontrar na Bíblia onde Deus realmente proíbe de fazer a imagem, não é, para adorar. Mas nós vamos encontrar também na Bíblia textos onde Deus manda fazer a imagem, né? Inclusive manda fazer uma imagem de uma serpente. Ele diz, faça uma imagem de uma serpente, coloque num haste, né? E peça para as pessoas adorarem. Todos aqueles que forem na serpente serão curados. Que acontecia ali como se fosse uma peste, né, de serpentes que picavam as pessoas e as pessoas morriam, né? Então, existe um contexto, todo um contexto dentro do texto. E são vários os textos que nós vamos encontrar onde Deus manda também fazer as imagens, né? Por isso que eu digo para você, é uma discussão teológica muito profunda, né? Mas são dúvidas assim. Sim, que vêm à cabeça, até muito porque boa. Eu não conheço a tradição católica aprofundada, né? Só conheço vindo de fora, né? Nunca participei. Certo. Tem perguntas aí, Léo? Tem. É porque eu estava pesquisando aqui agora há pouco, uma dúvida que me surgiu.
Porque a Bíblia Católica, ela tem alguns livros a mais, né? Vocês se baseiam não, vocês Adotam. adotam a católica Sim. ou a protestante que tem livros a menos? É a católica. Católica, né? Nós somos de tradição católica, né? Que a Bíblia, na verdade, ela foi organizada por São Jerônimo, né? São Jerônimo é um grande estudioso. Então, a Bíblia, antes de São Jerônimo, ela era fragmentada. Uhum. Eram livros, realmente, né? Uhum. A palavra Bíblia é junção, é biblioteca, né? Ela era realmente separada. E ele juntou, né? Ele fez da Bíblia um único livro, né? E aí ele incluiu aqueles livros que faltam, que depois a igreja protestante não considera esses livros como inspirados, né? Ela diz, não, esse aqui não é inspirado, então nós vamos tirar, tá? Mas nós adotamos todos os 72. Interessante. A respeito de batismo, você falou aí que o batismo é a porta de entrada, né? Sim. Uma coisa bem diferente da igreja protestante é que o batismo é feito quando a pessoa aceita a Cristo Sim. e tal. Já na idade adulta. Isso. Por que a católica traz essa tradição de batizar como porta de entrada para o evangelho e a religião evangélica acredita diferente, que você tem que primeiro ter consciência e aceitar? Como vocês verem também essa questão? Sim. Baseado no texto bíblico, né, do Ide, onde Jesus diz, Ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus encaminha, né? Jesus autoriza, manda, ide batizai a todos. Então, para nós, a interpretação que a gente tem desse todos é do conjunto, entendeu? É mais por essa questão. A tradição católica batiza as crianças baseado nessa expressão de Jesus, ide batizai a todos, que é uma questão que num outro sacramento nós vamos discutir, a Igreja Anglicana vai discutir assim, e acaba se tornando diferente da Igreja Romana, quando na comunhão também, na Eucaristia, né, na Santa Ceia, quando Jesus diz, tomem e comam todos, isto é o meu corpo, né? A Igreja Anglicana diz assim, que se Jesus diz que é para todos, então é para todos, né? Ninguém pode ficar de fora da ceia. Aí o anglicanismo ele discorda, às vezes, até do catolicismo romano e do protestantismo também. Uhum. Porque nas igrejas pentecostais, né, particularmente nas igrejas pentecostais, não é para todos, não é? É só para aqueles que se diz que estão preparados, né? Tem umas pessoas que estão preparadas para participar da ceia. E para nós, o anglicanismo, a gente diz todos estão aptos a participar da ceia, todos, porque foi o próprio Cristo que usou o termo todos, né? Tomem e comam todos, isto é o meu corpo. Aí você vai encontrar, por exemplo, na igreja anglicana, já respondendo uma possível outra pergunta, que as pessoas que são juntas participam da ceia, que todo mundo que está na igreja participa da ceia livremente, né? É convidado. Aqueles que sentirem a vontade de participar da ceia, então venham para... É como se fosse um rito simbólico individual. Sim. Entendi. Vou fazer uma pausa que a minha garganta tá... Eu tô... Relaxa. Só um pouquinho de água aqui que eu... Eu achei bastante interessante essa questão da sua denominação ela ser mais próxima do catolicismo com, vamos dizer assim, pequena diferença, né? Uhum. Essa questão do padre casar ou não casar. Celibato, né? Eu nunca entendi porque de fato a Igreja Católica entende que o padre tem que ser, né, celibato, né, que chama? Celibatário. E a anglicana que você pertence, em que ela se baseou para mudar essa questão? É porque, na verdade, não existe nenhum texto bíblico, não existe nada que diga que o ministro de Deus tem que ser solteiro. Uhum. Não existe nenhum texto, né? Eu, inclusive, esses dias, quando estive lá no Bonito, né, que a gente estava iniciando a igreja, nós estamos gravando? Estamos, sim. Então, tá. Então, foi uma das questões que eu falei, né?
Eu disse, olha, quando Jesus, por exemplo, entrou na casa de Pedro, né? Tem um texto bíblico que diz que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Então, só tem sogra quem tem esposa, né? Então, Pedro é casado, Uhum. né? Lógico que, obviamente, Pedro é casado. E Jesus curou a sogra de Pedro. E aí a igreja vai dizer, a igreja de Roma diz que Pedro é o primeiro papa, né? Se Pedro é o primeiro papa, então ele foi o papa casado, que teve esposa, né? Primeiro Papa já foi casado, né? E que Jesus curou a sogra dele. Né? Aham. E com certeza a mulher de Pedro foi também lá para a direção da igreja, ela cuidou também da igreja, né? A sogra de Pedro, toda a família do apóstolo, ela fez parte da missão, ela não foi isolada, né? Ela não foi separada. Os apóstolos tiveram família, e a família apoiou, inclusive, o trabalho deles, né? Por isso o evangelho chegou até nós hoje, né? Porque houve apoiadores. Achei bem interessante essa visão, até porque eu acho que não tem fundamento, como você falou, a Igreja Católica ter essa tradição de proibir que os mensageiros de Cristo lá não possam ter seus casamentos, suas famílias, até porque o próprio Deus diz, né, para você ir e fazer discípulos por todas as nações, criar suas famílias, reproduzir e tal. Eu não sei direito com a passagem, até porque eu venho da tradição evangélica, mas hoje eu me considero mais um agnóstico do que eu não pratico de fato, né? Acho que é a mesma coisa para mim. Eu já fui católico, já fui protestante, mas hoje eu questiono muito a questão da Porque igreja. eu acho que a Bíblia é um pouco confusa para aqueles que não querem de fato estudar, só vão lá na igreja e tal. Eu acho que existem muitas dúvidas. Existem muitas dúvidas e coisas. Acaba, para mim, algumas. Como é que eu posso dizer? Eu esqueci da palavra agora. A própria Bíblia ela se discorda entre ela mesma. Sim. E isso, para mim, dificulta o entendimento em acreditar na existência do Deus como ele é pregado dentro da religião cristã, sobre Cristo, né? Eu não desacredito que há um Deus, só que eu não consigo acreditar na questão como ela é pregada hoje nas igrejas, né? Até porque você vê muitos casos de líderes religiosos que pregam algo e fazem coisas diferentes. E isso tudo vai quebrando. Eu acho que nunca foi tão grande a comunidade que eu posso dizer, ou ateu ou agnóstico, né? Que é mais parecido com isso. Então, como é que a igreja lidar com essas discordâncias que a Bíblia tem entre elas mesmo? Ou isso não é discordância, é só meio de vistas que a pessoa não entendeu? Pois é como eu já falei anteriormente, a Bíblia, ela foi construída em momentos diferentes, né? Tem gente que pensa assim, eu até digo às vezes que tem gente que diz assim, eu já li a Bíblia 3 vezes toda. Eu não li nenhuma. Toda não, porque a Bíblia não é para ser lida, você começar no Gênesis e terminar no Apocalipse. Até porque ela não é uma sequência de livros. Os livros foram juntados apenas, né? Não tem uma sequência, né? Porque o interessante não é você ler a Bíblia. O interessante é você viver a essência, não é? A essência da mensagem que a Bíblia passa. Né? Então, como você disse, ela vem discordar, existem coisas que ela afirma aqui que depois ela discorda, ela mesma discorda, né? Aham. Porque foi escrito em tempos diferentes, momentos diferentes, épocas diferentes, não é? Infelizmente, Jacques, as pessoas têm usado a Bíblia como um amuleto, como um defensor, sabe, um escudo para se defender, para defender-se às vezes das próprias ignorâncias dela, sabe? Então ela pega a Bíblia, é muito mais fácil você pegar a Bíblia e dizer, não, mas está escrito aqui na Bíblia, né? Isso aqui. Aí você já se defende com o livro, né? Uhum. Quando na verdade não é essa a moral, o sentido da Bíblia, né? A Bíblia ela vem te trazer uma história, ela é um livro histórico, ela é um livro poético, né?
E também é um livro que te traz uma mensagem de salvação, um livro que te diz que depois daqui, dessa vida terrena, existe um outro plano espiritual e ela te direciona para esse plano espiritual, né? Mas tudo feito com muita cautela, tudo feito com muito jeitinho, né? Eu digo que Deus ele foi perfeito, ele faz as coisas tudo com jeitinho, né? Ele vai arrumando as coisas. Nós é que entendemos diferente, a gente é que entende tudo errado. Eu costumo dizer que se a gente pegar a religião e transformar em matemática, o resultado é o mesmo. A equação é que é diferente. É a mesma coisa de você, 1 mais 1 é 2. E 4 menos 2 também é 2. Então, eu costumo dar esse exemplo porque o catolicismo ele tem uma tradição diferente, mas ele busca quem? Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, para salvar todos e tal. O protestante é a mesma coisa. Então, todos que vêm dessa tradição direcionada ao Jesus Cristo, ao Messias, ao Jeová, que a Bíblia prega, ela tem como objetivo a mesma finalidade. E aí, às vezes, a gente vê pessoas apontando um dedo, discordando, colocando abaixo e difamando as tradições religiosas, né? Quando eu vejo algo assim, é porque essa pessoa ela não conhece o verdadeiro sentido do Evangelho. Sim. Porque eu tenho para mim, como você falou, que o verdadeiro sentido é você ir e pregar o Evangelho a todas as nações, independente da tradição, independente da religião, porque, como todos fazem, a religião não salva. Mas tem muita gente que usa a religião como se fosse uma bandeira, um partido político, algo assim, né? Tu tem aí, Léo, perguntas? Tem gente que pensa que a Bíblia, Jacques, foi escrita assim. Jesus ia falando e tinha alguém escrevendo, sabe? A Bíblia foi escrita muito depois, né? O Antigo Testamento, claro, já era construído. Já tinha uma construção escrita, né? A Torá, que a gente chama. Sim. Né? Mas o Novo Testamento, ele vai ser escrito muito depois, né? Então, muita coisa se perdeu e talvez muita coisa até se acrescentou, né? Sim. Porque foi escrito depois, né? Foram relatos. O principal A Carolina, né, lá de Minas Gerais, ela diz que quem conta um conto sempre aumenta um ponto, né? Quem sabe na Bíblia também não tem algum pontinho que foi aumentado lá. Eu já vi um pastor falando a respeito disso, que a Bíblia é um dos livros que ele tem menos... ela foi menos acrescentada, alternada, porque foram muitos pergaminhos que foram escritos e comparados, e sempre tem aquele que fica mais próximo, que é onde se tornou a Bíblia, né? Sim, claro. E muitas vezes era por erro da pessoa estar escrevendo, e erra uma letra, uma coisa assim, e outras pessoas têm uma interpretação diferente. E fugiu outra pergunta que eu ia fazer. Eu tenho uma dúvida aqui, é que uma pessoa que se interesse, que está dentro da religião anglicana e quer se tornar um diácono, qual esse processo, como é que eu posso dizer? Como é que ele se dá? Qual é a formação dele? Ontem eu respondi essa tua pergunta para um rapaz no Facebook, né? Ele me adicionou no Facebook e aí eu fui ver, né, o perfil da pessoa, geralmente eu vejo para aceitar ou não. Eu vi um rapaz casado, né? E aí eu acredito que ele tem vontade de se tornar padre, né? Mas aí está casado. E aí ele gostaria de conhecer a igreja anglicana. Aí ele perguntou para mim, qual é o processo de formação? Vocês têm algum seminário? Não, nós não temos seminário físico, tá? Porque a igreja também entende isso, que não há necessidade de tirar o cidadão do seio da família dele, né? A igreja católica romana tira o rapaz da família e leva para um local, né? Um espaço físico chamado seminário, né? Lá acontece a formação. Nós entendemos que não há essa necessidade, de que o cidadão ele pode fazer a formação dentro da sua própria família, morando na sua casa, e fazer a formação. Como o cara que vai ser médico, que vai ser advogado, ele não vai morar lá na faculdade, né? Ele faz a faculdade morando na sua família, tendo, às vezes, até o seu trabalho, né? Que é uma outra diferença do padre anglicano para o padre romano. O padre romano ele vive da igreja, né? Ele vive da igreja. O padre anglicano, não.
é uma das primeiras coisas que a gente exige. O cara diz, eu quero ser padre. Eu digo, arruma um emprego. Quando tu estiver trabalhando, tu vem e me pede para ser padre, tá? Uhum. Porque nós não vamos sustentar, nós não temos como sustentar, tá? E aí, como é que ele faz? Ele quer ser nosso, é seminarista, é chamado seminarista, vai fazer um processo de formação. Ele vem e procura a gente escreve ele num curso de teologia, tá? E ele vai fazer esse curso. Agora que nós temos a mídia ao nosso favor, os meios digitais, né? Então, agora as nossas aulas estão sendo online, né? Nós temos aqui no Pará uma escola chamada Escola de Formação Anglicana Santo Tomás de Aquino, né? E que tem lá um reitor, e esse reitor que passa as aulas, que ministra as aulas, ele faz live com os alunos, ele manda apostilas, ele grava e manda para os alunos, né? Ou seja, hoje Os meios digitais auxiliaram possibilitaram... bastante, né? Porque o cara antes ele ia lá só pegar a apostila e voltava para casa para ler, depois fazer as provas, tudo. Agora não, faz tudo ao mesmo tempo, né? Mas é um período de tempo longo, um pouco mais curto Não, em relação... é um pouco mais curto, tá? A nossa teologia, ela é 2 anos. Da igreja romana, ela é 4 anos, né? Antigamente, a igreja romana tinha 2 anos para a filosofia e 3 para a teologia. Depois, eles acrescentaram mais 1 ano de filosofia, que é chamado de propedêutico. Então, o padre romano ele tem 7 anos de estudo, né? 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. A igreja anglicana tem 2 anos de teologia. O nosso aluno faz 2 anos de teologia. E ele pode ter qualquer outro curso superior para servir de base. Tá? Ele não precisa ser filósofo, que na igreja romana tem que ser filósofo para depois ser teólogo. Uhum. Para nós, não. Ele pode ter qualquer curso, qualquer faculdade para servir de base para a teologia. Tá? Eu, por exemplo, além de filósofo, teólogo, sou pedagogo. Entendi, legal. A formação na teologia anglicana, quando a pessoa tem interesse, ela é feita de que forma? Ela é gratuita, bancada pela igreja, ou a pessoa se inscreve no curso particular e faz aquilo? Não, a igreja fornece o curso. A própria igreja que fornece, né? É. Então, basicamente, você não tem um seminário físico, mas ele é online, isso, né? 100%. Isso. E tem a parte prática, né? A gente faz a parte teórica e faz a parte prática, onde o candidato vai para uma comunidade, ele vai ajudar essa comunidade, viver a vida do padre lá para ele sentir, né, como é que funciona. As missões entram muito na questão da formação desse novo membro da igreja, de chegar em novas comunidades e pregar e tentar fazer um ordenamento ali para formar uma igreja? Sim. Nós temos, por exemplo, aqui no Pará, nós temos a missão do Baixo Tocantins, né? Que é uma missão muito árdua. Eu digo que o padre, para ir para aquela região ali, ele precisa ser macho mesmo, precisa ser homem mesmo, viu? Porque não é fácil. Viaja de canoa, né? No popopozinho. Depois desce do popopô, aí vai caminhar em cima de umas varas, né? Para poder chegar lá na comunidade. É bem difícil. Mas é muito prazeroso, né? Uhum. É muito gostoso você saber que tem pessoas lá dentro das vilas, das agrovilas, que precisam desse apoio espiritual, né? Dessa ajuda essa espiritual. dificuldade, ela faz parte, né? Ela está aí desde os primórdios. A gente pode ver aí as dificuldades que os frades tinham para acessar certas comunidades, que hoje essas comunidades se tornaram municípios, se tornaram até estados. No nosso caso, por exemplo, as missões dos frades acabaram vindo para a vila Vila do Prata, né? Fazia as missões. E dessa vila se originou os primeiros membros da vila de Santa Maria, que se tornou hoje a cidade, né? Então, inclusive, as mais... Falei errado. Inclusive, as cidades do Brasil, grande maioria, tem o nome de santo, né? Não é isso? Sim. Por causa das missões, né? Das Em missões. função das missões. Então, eu acho que... E muitos de nós também, né? Eu acho que essa dificuldade, ela talvez tenha que existir, né? Porque se for tudo muito fácil, também se acaba muito fácil. É verdade.
Então, as missões religiosas ela tem que passar por uma provação. Eu penso assim, né, também. Sim, Até com porque certeza. eu não sou da tradição, mas eu creio em algo, né? Eu creio em alguma coisa e, tipo, o cristianismo foi a base para mim de tudo, né? Uma coisa interessante é que a religião, apesar dos seus pontos negativos e discordantes com outras religiões, a religião, por exemplo, protestante, a católica, a apostólica romana, elas conseguiram chegar em pontos aqui no mundo que naquela época já era muito difícil. Então, regiões na África, na Ásia, em outros locais, aqui na própria América, a América tem uma base católica muito grande, né, por ter sido colonizada por espanhóis e portugueses. Então, naquela época, a fé ela já tinha um ponto de expansão muito grande. Hoje, com a tecnologia, eu acho que possibilita ainda mais, né? Essa Sim, conexão de católicos de todo mundo para poder falar sobre a religião, trocar ideias, discordar em alguns pontos, né? sim, claro. E principalmente pregar o evangelho, que eu acho que é o principal, né? É, Isso. como eu falei em alguns podcasts, que um dos principais objetivos daqui é trazer a dúvida, por mais que ela seja considerada dúvida besta da população, né? Sim. A gente tenta fazer essa ponte. Só que é uma dúvida besta que eu tenho, mas talvez é bem polêmica, a respeito do homossexualismo. Como a igreja anglicana ela vê? É porque hoje a gente vê na protestante e na romana, a igreja romana tradicional, um certo posicionamento. E em alguns casos a gente já vê um afrouxamento das regras das leis. E como a igreja anglicana vê essa parte do homossexualismo? Eu costumo dizer que a igreja anglicana é a igreja do acolhimento, né? É a igreja para todos, Aham. né? Esse é o nosso grande diferencial. Nós somos uma igreja inclusiva. Às vezes as pessoas nos fazem muitas essas perguntas, né? A igreja anglicana celebra casamento homoafetivo? A igreja de tradição católica, não. Tá? Nós Uhum. não celebramos união homoafetiva. Tá? A igreja episcopal anglicana, sim, já faz celebrações de união homoafetiva. Essa é a tradicional, A né? tradicional. Nós, como somos a chamada igreja alta, né, Aham. que é de tradição católica, nós não celebramos uniões homoafetivas. No entanto, os homossexuais, né, têm livre acesso conosco na igreja, são bem acolhidos, tá? É uma igreja super inclusiva mesmo, não só na questão da sexualidade, mas nas diversas questões de religiosidade também. Nós somos uma igreja aberta para o povo de matriz africana. Inclusive, domingo, agora nós vamos estar celebrando a festa de São Jorge, em Belém, e muitos babalorixás, pais de santos vão estar presentes, porque encontram na igreja anglicana um local onde eles podem manifestar o sincretismo, fazer acontecer o sincretismo religioso, né? Para nós, católicos, de fé católica, São Jorge é um soldado romano, né? O grande São Jorge, soldado romano. Para as religiões de matriz africana, é Ogum, né? Que para nós vai dar na mesma pessoa, né? Quando se faz o sincretismo, é a mesma pessoa. Então, eles vão lá, por exemplo, na nossa igreja em Belém, para fazer as suas homenagens a São Jorge, que para eles é Ogum. Tá? Então, nós somos uma igreja aberta. Aí eu costumo dizer que nós estamos no meio, nós somos a igreja de ligação, né? De ponto de ligação entre o catolicismo e o protestantismo, mas tendo também as nossas convicções, né? De que a mensagem mais forte do Cristo para nós é a mensagem do amor, é a mensagem principal. Então, é essa mensagem que a gente tenta passar para as pessoas, para os nossos fiéis, para os nossos congregados, né? De que o amor é a mensagem principal de Jesus. É tanto que ele resume os mandamentos, né? Ele diz: tu conhece os mandamentos? Sim, conheço. Aí o cara começa a numerar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome em vão e tal, tal. Ele diz: muito bem, perfeito, tu conhece. Então vai agora e observa só dois:
ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, Jesus faz uma conclusão, um resumo, né? Então, para ele, para Jesus, o que nós tentamos seguir, né? A principal pedagogia de Jesus é a pedagogia do amor, é o ensinamento do amor. Tá? Então, esse amor ele tem que transcender. Ele não pode ser fechado, ele não pode ser particularizado. Como é que eu digo que eu amo? Ah, não, eu vivo o evangelho, mas eu amo só o meu grupo. Né? Eu me relaciono bem só com o meu grupo. Com os outros grupos que são diversos, não. Eu faço a segregação, né? Eu separo, né? Não é do meu grupo, né? Então, o homossexual não é do meu grupo. Esse aqui não é do meu grupo. O umbandista não é do meu grupo, né? Então, Tem muito, né? Jesus, ele congrega tudo, ele chama tudo. Na Igreja Católica existe umas formações que te qualifica para poder fazer o casamento. Sim. Que a gente, quando é jovem, ele faz São os cursos. Os cursos preparatórios. catequese, que chama. Catequese. Sim. E tem mais um, né, também. A catequese para fazer primeira comunhão, se faz para fazer primeira comunhão, se faz catequese, preparação para fazer crisma, né? E se faz preparação para o casamento, né? Aí, assim, um católico ele só pode casar se ele tiver essa formação. Sim. Como é na igreja anglicana? Nós também preparamos, só que o nosso tempo é diferenciado, né? Aí as pessoas dizem, então no anglicanismo tudo é mais fácil. Não é que seja mais fácil, é porque a gente tenta tornar mais acessível para as pessoas, né? Por exemplo, a questão do batismo, né? Eu até estava pensando em falar isso aqui. As pessoas dizem assim, lá na igreja anglicana batiza muito fácil, né? Quando eu cheguei aqui em 2015, apareceram as primeiras pessoas para trazer os filhos para batizar, né? Padre, como é que faz para batizar aqui? Eu digo, traz a certidão de nascimento da criança, identidade dos padrinhos, eu coloco no livro, marco o dia e você vem e batiza, tá? E a preparação? A preparação eu faço para você na hora. Tá? Tu não precisa fazer um curso para ser batizado. Eu penso dessa forma, né? Já pensou se lá no Rio Jordão o João Batista fosse exigir carteirinha e diploma e não sei o que mais das pessoas, curso para batizar? Não, ele foi batizando. Eu te Até batizo em água e o que vem atrás de mim é que como batiza você no disse, o Espírito batismo Santo. ele é a porta de entrada, né? Sim. Então, você vai se batizar e você vai ser novo convertido e você vai aprender o evangelho, né? Sim, vai aprender. Né? Interessante. A partir daquele momento ali, você participou da cerimônia, houve a cerimônia, aconteceu o sacramento. Né? Quando as pessoas vêm para batizar, a primeira coisa que eu digo para elas, Padre, o senhor batiza? Não, eu não batizo. Quem batiza é Deus. Você só faz o... Eu só vou fazer usado, o ritual. né? Tá? Mas quem batiza é Deus. Porque a verdadeira salvação, ela está no que realmente você sente, né? Naquilo que você acredita, naquilo que você aceita e não no simples ritual, né? Eu queria também entender outra coisa, vou dar um exemplo na questão do casamento. Hoje, uma pessoa que não é católica anglicana, ela não frequenta, mas ela quer se casar e por algum motivo ela é impedida de realizar esse casamento tanto no protestante quanto na igreja romana tradicional. Ela pode se casar na igreja católica anglicana ou ela tem que também fazer essa preparação para casamento? Ela pode casar, a gente vai fazer a preparação. De qualquer forma, tem a preparação, né? Reduzida, mas vai ter a preparação. Se ela tiver toda legal, a gente está legal perante a justiça, porque a igreja não pode caminhar dissociada do civil, né? Das leis. Nós não andamos dissociados, nós andamos associados. É tanto que uma pessoa batizou lá conosco, aí questionaram a veracidade do batismo, se era verdade, se era legal, se não sei o quê. Aí a pessoa veio no cartório de Santa Maria, né, e trouxe a certidão de batismo e mostrou. O rapaz disse, não, isso aqui é legal. É legal, existe um CNPJ, então é legal. Documentalmente é legal. Agora, na questão religiosa, é um problema de vocês, mas civilmente é legal, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu fiz um casamento agora em Castanhal, recente. A moça, ela foi batizada numa capela de uma fazenda, né? Quando ela era criança, os pais levaram e batizaram lá na capela da fazenda. Naquela época, existiam as igrejas de propriedade, né? As igrejas de fazenda.
particularmente. Então, o padre ia lá, celebrava a missa na fazenda. Depois, a igreja fez um documento, a igreja romana, fez um documento proibindo os padres de celebrar nessas capelas, que são de propriedade privada, né? Então, não pode. Inclusive, essa semana o padre dizia... Qual a lógica disso? Pois é, o padre essa semana dizia, olha, não pode, viu? Eu não faço missa em casa de ninguém, eu não celebro em centro nenhum e tal. Beleza, é uma norma deles lá. Para nós não funciona isso, tá? Eu já celebrei missa em cima do bilhareto, coloca o pano em cima do bilhar e a gente celebra lá no bar, não tem problema nenhum, porque nós estamos levando a palavra de Deus. Aí o que é que aconteceu? A moça foi lá em Castanhal com o padre, né? E disse, olha, padre, eu queria me casar na igreja que eu me batizei. Ele falou, não pode. Disse, mas, padre, eu queria, é um sonho meu e não sei o quê. E tal, parece que é madrinha, a dona da fazenda. Não, mas não pode, não pode, não pode. Aí ela ficou triste, falou que não ia casar mais. Pronto, vou casar só no civil. Vou mais casar no religioso, porque eu queria casar lá nessa igreja. A mãe dela, que é minha amiga, que mora nos Estados Unidos, entrou em contato comigo. Tu faz o casamento da minha filha? Eu disse, eu faço. Tem algum problema? Ela é casada já? Não, então pronto, eu faço. E fiz, e foi uma cerimônia muito linda, foi muito bonita a cerimônia. Eles ficaram muito contentes, todo mundo ficou muito contente. Tá? E a gente faz. Interessante. E, inclusive, a gente faz casamento de segunda união, tá? Que é proibido na Igreja Católica Romana. Nós fazemos casamento de segunda união de pessoas que não deu certo, se divorciou, e a gente faz a celebração. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Pronto, já respondi. Mas tem uma outra questão aí. Eu conheço uma pessoa que ela se divorciou, mas ela era casada no catolicismo, e esse divórcio dela no catolicismo, ela teve que provar que o motivo do divórcio era legítimo, né? E parece que esse pedido ele foi analisado, ele foi para Roma. Roma. Vai, chega até Roma. Vai para Roma. De anulação. Para ser anulado, para depois vir ela poder se casar novamente, que foi o que ela fez, que ela foi ela se casou novamente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Como é essa questão aí você já disse, né? Que a gente celebra. Celebra. Mas uma pessoa que se casa na anglicana, como ela faz? Qual o processo para ela fazer para pedir o divórcio? E se qualquer motivo vocês aceitam? Por exemplo, só não deram certo e se separaram. Porque eu acho que só não deram certo e separaram, eu acho que a catolicismo ela não aceita, né? Não. É muito, muito vago, né? Ou só casou e não deu certo, né? A gente tem também um processo, né? A gente vai fazer uma averiguação da vida do casal, né? Do novo casal, né? E a gente aconselha que as pessoas vá lá na igreja onde ela casou e façam um pedido de anulação. Se a igreja negar de fazer esse pedido de anulação, mas ela tem o documento do civil, né, que ela divorciou, então, para nós, isso aqui é o bastante. A gente vai fazer uma ata, um relatório, dizendo que a igreja onde ela casou se negou a fazer a anulação. Aí a gente tem testemunhas e tal, e a gente realiza. Uma coisa assim, hoje aqui no Pará, o senhor falou em off que tem algumas sedes de igrejas anglicanas. Em quais locais assim a gente pode encontrar uma para a pessoa conhecer os ritos, conhecer o espaço de vocês? Onde é que vocês hoje, em quais municípios vocês estão localizados hoje? Nós temos, por incrível que pareça, aqui no Pará, a sede é Santa Maria, viu? A sede da igreja. É uma sede provisória, porque nós ainda estamos construindo a nossa sede lá no bairro da Pratinha, onde vai acontecer a missa no domingo, né? Mas a sede está sendo provisoriamente aqui em Santa Maria, porque existe um termo, um ditado que diz: onde está o bispo, está a igreja, né? Então, como eu sou o bispo da Diocese Anglicana do Pará, então a sede da igreja está aqui, tá? Mas futuramente vai passar lá para Pratinha. E aí nós temos em Belém 5 paróquias, né? Em Belém nós temos uma paróquia no Distrito Industrial, que é a paróquia Santo Expedito. Nós temos uma paróquia em Outeiro, que é São Miguel Arcanjo. Nós temos uma paróquia em Águas Lindas, que é São Jorge. Nós temos uma paróquia na Pratinha, que é São Jorge Nossa Senhora da Conceição. Aí nós temos no interior
Abaetetuba, nós temos Santa Bárbara e Tracuateua, Vigia, Muito lugar já está Castanhal. presente, né? sim, e as missões do Baixo Tocantins, né? Que abrange Garapé-Mirim e Barcarena. Barcarena e toda essa região aí do Baixo Tocantins, que é grande. Vocês usam o nome anglicana na fachada da empresa? Da empresa já da... Da igreja? Da igreja? Sim. Então a gente identifica fácil por igreja anglicana, católica identifica. anglicana, né? A respeito você disse que é bispo, né? Sim. Qual a diferença entre um padre e um bispo? Porque você disse que tem um padre e tem um bispo, e você não tem um papa, é o bispo, Sim. né? Qual a diferença e como um padre se torna um bispo? São graus, né? Nós chamamos a ordem, que é um sacramento, né? Nós consideramos como sacramento a ordem, são graus. O primeiro grau é o diaconato. O candidato faz a formação, se torna diácono. Existe um ritual para se tornar o diácono. Faz-se uma celebração e dentro desta celebração ordena o diácono. Ele quer prosseguir, ele prossegue os estudos, aí ele faz a formação para se tornar sacerdote. Nós usamos a palavra padre. A palavra padre, na verdade, para nós anglicanos, ela não deveria nem existir. Mas é o costume do povo, que o povo vê a gente celebrando a missa, então é o padre. Porque o padre é um termo usado pela Igreja de Roma. Uhum. Porque na Itália, padre se refere a pai. Né? Uhum. O teu filho na Itália te chama de padre. Né? O meu padre, né? Porque é pai. Então, essa palavra padre vem de Roma, né? Da Itália. Para nós, a denominação certa seria o reverendo. O reverendo diácono, o reverendo sacerdote, né? E o reverendo bispo. Tá? Então, são graus. O primeiro grau é do diaconato, o segundo é do presbiterato e o terceiro é do episcopado. Aí, já expliquei, né? Faz a formação, ordena diácono. Quer seguir a carreira, continua a formação, a gente ordena padre, faz uma outra celebração usando um outro rito e forma padre, ordena padre. Para se tornar bispo, como é uma eleição. Tá? E a igreja precisa de um bispo que é o responsável por um território, como eu disse a você em off, né? No Pará, eu sou o representante legal da igreja no Pará. Tá? Então, é escolhido um bispo através de uma eleição. A minha eleição foi até muito interessante, foi em 2019. Eu fui para o retiro dos padres, né? E nem sabia que eu era candidato a ser bispo. E quando chegaram lá, apresentaram 3 candidatos, né? Tá, tem 3 candidatos para ser bispo, porque precisava de um bispo no estado do Pará. A gente já tem um bispo no estado do Pará, mas ele está na direção da igreja no Brasil. Ele é chamado primaz da igreja no Brasil, que é Dom Ricardo Vicente dos Anjos, que mora em Belém. Mas precisava de um bispo exclusivo para o Pará, porque ele atende às necessidades da igreja no país, né? No país. Uhum. E aí vamos eleger um bispo para o estado do Pará, vamos. E eu cheguei para o retiro e tal, e tinha os 3 candidatos lá. Quando foi na hora da interrogação, os candidatos não aceitaram. Aí o arcebispo disse, eu apresento um quarto candidato, apresento o padre Gesualdo para ser candidato. E aí teve gente que lá, vai, padre, não, tem que ser o senhor, aceite. E tal. Eu falei, então, gente, já que a gente está na missão, a gente pegou o cajado, então vamos em frente, né? Aceitei em novembro de 2019, em janeiro de 2020, eu fui ordenado bispo. Interessante. E o senhor passa a ser responsável por muitas igrejas dentro do estado. Sim, dos padres. Ainda assim, o senhor rege uma igreja específica, que é a Sim, nossa aqui, né? em Santa Maria. Aí, como é que eu posso dizer? Por que aqui não é um padre não, no caso é Sim, O sacerdote. um um sacerdote. sacerdote e é um bispo? Pois essa é a minha intenção. Estou trabalhando para Formar. isso, para formar um padre para Santa Maria, né? Como eu disse, eu já falei anteriormente também, a gente, os padres anglicanos, eles têm uma particularidade, são homens que têm os seus trabalhos normais, né? Têm os seus trabalhos normais.
Eu, por exemplo, sou da área da educação, né? É que eu fui mexer, eu fico mexendo nesse negócio. Aí eu fui. O bicho sacou de novo. Eita. Acontece. Pronto, Léo. Retornando. Então, Retornando. e aí, eu sou da área da educação, né? Então, essa é a dificuldade nossa. Por exemplo, aqui tem uma comunidade formada e deveria estar um padre à frente desta comunidade, não o bispo, né? Mas eu teria que formar alguém daqui, que tenha residência aqui, que tenha um trabalho aqui, porque eu não tenho condição de trazer um padre de fora, né? A menos que seja um padre celibatário, né, que não decidiu por não casar e que diga assim, não, eu vou viver da obra mesmo, eu estou disponível e vou viver da obra. Eu até tentei já, né, mas não deu certo, né? Aí o padre veio, então, mas não deu certo, porque a comunidade não supriu as necessidades do padre, de manter o padre, né? É porque é muito nova, né? A gente tá falando aí de 2015, né? Pra cá. 7 anos. Né? Em Santa Maria, sim. Então, mas é essa a intenção, tá? Eu estou trabalhando aí com outro candidato agora, para ver se agora vai dar certo, né? Porque, na verdade, é o bispo que forma o padre, né? Que faz a ordenação, no caso. Quem vai ordenar os padres, os futuros padres aqui no estado do Pará, sou eu, né? Eu que tenho que ordená-lo. E daí, a partir do momento que todas as igrejas ela têm um padre, né? Que a gente chama, mas Sim. o termo não é padre, né? Um reverendo. Um reverendo sacerdote lá à frente da igreja. O bispo, ele fica sem a igreja, ele fica trabalhando em missões à parte. Sim. O bispo, na verdade, ele tem uma igreja, que é chamada catedral, né? A catedral é a igreja do bispo. Aham. Mas ele também escolhe um padre para tomar conta daquela igreja. Que é, né, na igreja católica romana é chamada de cura. Chama o cura da catedral, né? Na igreja anglicana é o deão da catedral, né? Aí o bispo fica mais solto para visitar as outras paróquias, para celebrar junto com os outros padres nas outras paróquias, né? Entendi. Questão de devoção. Você falou que é praticamente a mesma coisa do catolicismo romano, inclusive na questão dos santos. E a gente vê muito que, por exemplo, nós temos a igreja matriz aqui de Santa Maria, Sim. na praça, e nos bairros a gente tem alguma igreja capelas. católica, capela é que chama, Sim. que levam o nome de algum santo. Por exemplo, lá próximo de casa tem o São Cristóvão, né, que é um santo dos padroeiros, né, o padroeiro dos motoristas, né? Sim. Não é isso? Na anglicana tem essa divisão também, essas capelas Sim. intituladas como santos? Tem, de acordo com a vontade da comunidade, né? A comunidade tem uma devoção forte por aquele santo ali, né? Então a gente acaba elevando a paróquia com o nome do santo, né? Cria-se a comunidade, depois a paróquia. A igreja anglicana tem um padroeiro mundial, que é São Jorge, né? Que nós vamos celebrar dia 23, no sábado. São Jorge é padroeiro mundial das igrejas anglicanas, né? E aí Belém, a nossa catedral, é dedicada a São Jorge. Legal, cara. Legal. Eu acabo assim vendo como é que eu posso dizer? Uma divisão. Uma divisão da Igreja Católica Romana bem forte aí nessa questão. Até porque o catolicismo, eu acho que Maria é o pilar principal deles, né? Pelo menos é o que parece. É claro que Jesus Cristo é o Salvador e tal, só que a gente vê muito forte essa questão de Maria, de ser, é como se ela fosse quase um Deus para eles, né? E para vocês têm aí o São Jorge como o padroeiro principal, né? Sim. Então, a gente pode dizer que São Jorge é para vocês o que Maria é para o catolicismo? Não. Cada santo, cada devoção tem a sua especificidade, né? Por exemplo, dentro do anglicanismo católico, Maria também é honrada e venerada, tal qual a Igreja de Roma, né? Agora, o que existe em todas as religiões são as pessoas que são fundamentalistas, ou as pessoas que são, vamos dizer assim, fanáticas, né? Então, o fanatismo, o fundamentalismo, ele é uma coisa muito perigosa,
viu? Ele é muito Aham. perigoso. Em todos os sentidos, ele é muito perigoso, né? E aí acaba criando-se esta imagem, né? Por exemplo, do catolicismo, de que Maria é a figura principal, né? Para Eu- quem está de fora, realmente é isso. Pois é, para quem está de fora. Mas eu já vi Eu padre... percebo que hoje a própria Igreja de Roma ela está passando por uma mudança muito significativa, não é, nessa questão. Porque antes eu percebo que existia uma necessidade maior de trazer o objeto para a devoção, Uhum. né? Existia, porque o povo não tinha entendimento, o povo não tinha conhecimento. É daí que surgem as imagens, não é? Porque as pessoas não tinham. Então era muito mais fácil. O próprio Cristo ele usa isso nas suas parábolas, né, nos seus objetos ele usa objetos, ele usa símbolos, né? Por exemplo, no batismo é usado água, né? Ele usa o barro para fazer a cura do cego, né, com a saliva e tal. O próprio Cristo ele utiliza isso. Ele usa exemplos como o pão, o vinho. Ele não tinha necessidade de usar isso, mas ele usa porque o entendimento do povo era muito fraco, né? O povo tinha pouco entendimento. A Igreja Católica Romana em si, ela se apropriou desses objetos também para facilitar o entendimento do povo, né? É muito mais fácil você pegar o objeto e dizer, olha, Deus está presente aqui, é muito mais fácil, né? Você mostrar algo palpável do que Tornar você sagrado, né? tornar sagrado do que você falar de uma coisa que você nunca viu, que está além da, né? Mas hoje eu percebo que a igreja romana ela está passando por esse processo. Hoje as pessoas usam a Bíblia, né? Hoje usam a Bíblia. Eu acho muito bonito, muito interessante na catequese romana. Hoje, no meu tempo, não era assim, não. Hoje, na catequese romana, as crianças recebem uma Bíblia, né? Isso é importante, tá? Porque aí ela vai começar a ter um contato com a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Para os cristãos, para os religiosos. E aí ela vai tirando um pouco essa questão do devocional com o objeto, do objeto se tornar o sagrado, né? Porque na religião católica existe a questão dos santos, né? Santos não, perdão. De pessoas que foram santificadas, elevadas ao grau de santos, como Madre Teresa e dentre outros que viveram para a obra de Cristo, né? Existe, para vocês, alguém assim que um santo que Foi lutou, elevado, né? que foi elevado? Sim, nós temos vários santos dentro da igreja anglicana também que foram chama-se canonizados, né? Foram canonizados isso. pela própria igreja, tá? E nós temos na Inglaterra o Santo Agostinho da Cantuária, né? Que é um dos primórdios da fé anglicana. Interessante. Deixa eu lembrar aqui o que eu ia perguntar. Era a respeito de santos também. Eita. Puxa aí algum assunto para me voltar aqui os pensamentos. Para voltar ao raciocínio. Outra dúvida também, eu acho que é uma dúvida um pouco mais minha, que sempre saem direcionamentos que a Igreja Católica dá em relação a, por exemplo, como é que chama? Bula, né? Bula Sim. papal, as encíclicas. Isso. Na Igreja Anglicana, lá da Inglaterra, quando ela gera esses documentos, ela gera também esses documentos, esses direcionamentos para as igrejas seguirem, ou é algo mais, como é que eu posso dizer, local? Vocês se autodirecionam para algumas questões? Então, eu tinha até pensado nisso hoje à tarde, eu pensei nessa questão que poderia ser falada, né? A própria igreja de Roma, ela tem as suas dioceses, né? Isso. E cada diocese é particular, é uma igreja particular da igreja de Roma, mas seguem um direcionamento de Roma, tá? O bispo da sua diocese, ele faz as suas normas, ele faz as suas diretrizes, as suas ações pastorais. É o bispo da sua diocese que faz isso aqui. Mas ele obedece a uma orientação que vem direto de Roma. Tá? Uhum. No nosso caso, não existe isso. Cada igreja é particular.
e as orientações são nossas, nós que nos reunimos para criar as nossas diretrizes. Como é que nós vamos caminhar? Por exemplo, 2022 que nós estamos. Nós fizemos uma reunião do clero, nós montamos as nossas diretrizes e aí nós vamos seguir as diretrizes que nós montamos aqui na nossa diocese, entendeu? Lá na diocese de São Paulo é outra orientação, no Nordeste é outra orientação, cada igreja cria as suas próprias orientações. Isso não é arriscado? Você acabar criando uma orientação que meio que distorça? Não, porque as orientações elas estão dentro de um documento maior que nós chamamos de cânones da igreja. Não pode fugir dos cânones também, entendeu? Todas as orientações pastorais e de ações pastorais que a gente faz aqui, elas têm que estar inclusas dentro do nosso cânone, tá? Aí o cânone, ele precisa também, às vezes, ser revisado, né? Inclusive, agora nós estamos sentindo necessidade de revisar os nossos cânones. Aí a gente vai fazer um concílio, né? Vamos É como fazer se uma fosse a reunião nossa maior. constituinte, né? E a gente acaba Sim. fazendo emendas. Sim. O município, por exemplo, tem as suas próprias leis, mas depende de estar dentro da Constituição Federal, né? Então, é mais ou Entendi. menos assim que funciona. Falou de política, é mais fácil de eu entender. É. Na verdade, o que eu ia falar não era uma pergunta, era uma complementação. Uma coisa que eu vi no catolicismo romano tradicional que está mudando é que muitos padres, hoje eu vejo muitos padres explicando a respeito da questão dos santos, a adoração daquela escultura sagrada, né, que muitos católicos entendem de forma errada. Que, por exemplo, no Sírio, quando a gente tem ali Maria segurando Jesus, já vi padre falando que o principal intuito do Sírio é aquele pequena pessoa que está ali nos braços de Maria e não a Maria em si. Isso é interessante porque até eu ver um padre falando sobre isso, eu achava que eles faziam o Sírio direcionado exclusivamente a Maria, como se estivesse adorando ela, né? E era uma coisa errada que eu tinha. É meio subjetivo, né? Isso. E eu já vi algumas explicações também que eles utilizam as imagens, mas eles comparam como se fosse a foto de um parente, uma coisa assim. Nesse pensamento eu já discordo um pouco, né? Mas tudo bem. Mostra que a igreja está se preocupando mais em explicar que aquelas esculturas elas não são sagradas a ponto de receberem orações, de representarem o que a própria Bíblia diz, né? Que não se deve adorar imagens esculturas. E claro que isso já é assim desde o princípio, mas eu conheço muitos católicos que não entendem, que eles acham que aquela imagem, de fato, é que tem o poder da cura, de receber a oração e tudo mais, né? E também vejo muitos que são contra o catolicismo utilizarem de práticas não muito legais. Por exemplo, pastores que pegam imagens e quebra e diminui como se fosse o próprio demônio ali, né? Eles colocam. Então, na sua igreja, na igreja anglicana, vocês passaram por algum desses transtornos, vamos dizer assim, de ter pessoas extremas que querem ridicularizar a igreja anglicana? Sim, sim. A igreja anglicana em si, como o próprio Leonardo falou, é muito novo, né? É muito novo, por exemplo, para Santa Maria. Eu digo que a partir de agora, a gente está criando um nome em Santa Maria. Nós vamos ficar para a história de Santa Maria, né? Nós já entramos para a história de Santa Maria. Antes de 2015 é uma história Santa Maria, religiosa. A partir de 2015 entra mais um componente no cenário religioso. A igreja anglicana aparece aqui, né? E quando nós chegamos aqui, nós fomos perseguidos mesmo. Viu? Nós chegamos a ser perseguidos, ameaçados, né? Ameaçaram até de queimar o meu templo, né? Então, por pura ignorância, né? Por falta de conhecimento, né? Uhum. Depois as pessoas vão conhecendo. Aí, como eu te digo, hoje as pessoas já não são tão leigas, né? Quando você me chama para vir fazer esse podcast, vocês foram lá no YouTube, vocês foram pesquisar, fazer uma pesquisa, tá? E aí a gente vai ver que não é hoje, né? O padre Gesualdo, quando eu cheguei aqui, o padre Gesualdo fundou uma igreja para ele, né? Fundou porque é desconhecido para as pessoas, né? Então, nós passamos por perseguições, tá? Nesse sentido.
Na questão da imagem, né, em si, ela até nos ajudou, né, porque as pessoas começaram a perceber, não, aqui tem um pouco de fé católica. Né, aqui existe também aquilo que eu gosto de fazer, o meu devocional, aqui também essa igreja faz. Aham. Então, até ajudou. Eu até confesso que eu fui pego de surpresa, que eu achei que a sua denominação era a tradicional lá Sim. da Inglaterra, né? Que muita coisa que a gente pesquisou aqui, igreja católica anglicana ou igreja anglicana, basicamente, a maioria dos artigos que a gente recebe é a da igreja tradicional, né? Então, foi novo para mim, foi até um pouco difícil de formular aqui as perguntas, né? Até porque se aproxima muito do catolicismo tradicional, Sim. né? É. Eu acho legal isso. Mas é isso, cara. A igreja anglicana, ela sofreu alguma represária pelo catolicismo quando ela quis nascer e trazer essa tradição muito próxima? Eu cheguei a ver alguns vídeos e alguns artigos que a igreja católica romana, ela meio que toma um cuidado de deixar claro que aquelas igrejas que se dizem católicas, mas que não são da mesma tradição, elas meio que são charlatões. Tem alguns episódios ao longo da história que aconteceram isso, né? Inclusive, recentemente, parece que alguns padres se reuniram e formaram uma própria igreja católica e eles estão meio que sofrendo por usar o termo católico, né? E a igreja católica cai muito em cima em dizer que eles são charlatões e outras coisas. A sua denominação passou por isso, vindo da igreja tradicional romana? Sim, sim, nós passamos, né? Como eu já até frisei, né, anteriormente, quando nós chegamos aqui, né, a igreja em si, no início, na chegada da igreja, que ela não sofre tanto, porque ela vem destinada a um público, né, como eu já disse. Ela vem para os ingleses, para atender os ingleses. Mas depois, quando ela começa a se disseminar e ela começa a adquirir novos adeptos, e adeptos, inclusive, que vêm da igreja de Roma, então ela começa a causar, né, uma certa situação e a igreja Incomodar, né? incomodar, né? Por exemplo, em Abaetetuba, nós temos o padre Francisco Roberto, que era padre romano, né? E que deixou a igreja recente. A igreja romana, ele deixou a igreja romana e está hoje conosco na igreja anglicana. Então, aí começa lá, vem uma perseguição. Quando toda a cidade onde a gente inicia o trabalho, né, nós estamos iniciando no Bonito agora. Eu fiz a primeira missa no Bonito domingo passado, né? Então, eu fiquei até triste assim com o padre, porque esses caras eles estudam tanto, são 7 anos, né? Aham. 7 anos de formação acadêmica. Acredito que teria que abrir a mente mais, né, para o novo, para abrir a mente mais. Aí o cara usou os 3 dias principais da fé católica, os 3 dias, que é quinta, sexta e sábado santo, que a gente chama de tríduo pascal, né? Para mim, esse momento é o momento ápice da fé católica, é o tríduo pascal. Quinta-feira santa, sexta-feira santa e o sábado de aleluia. Ele usou as 3 missas para falar mal da gente, falar mal da igreja anglicana. Ele não pregou o evangelho. Ou seja, ele distorceu o sagrado da missa com um assunto aleatório, né? Aí a grande preocupação dele é perder fiéis para a igreja anglicana, porque tem uma semelhança, né? Então, perder os fiéis. Aí o meu seminarista que está lá ficou triste e tal. Eu digo, não, não fique triste, tá? Se anime, porque isso aí todos nós passamos. Daqui a pouco vão esquecer você. Você vai ficar no esquecimento. Eu vivi. Hoje eu tenho um relacionamento com uma pessoa que ela é católica, apostólica romana, e eu acabo frequentando, vez ou outra, a igreja católica. E uma das coisas que eu mais percebi é o engessamento do ritual. Basicamente, muitas pessoas que estão dentro da igreja católica, elas estão naquele ritual rotineiro. Elas muitas vezes não estão nem prestando atenção na palavra pregada, que, convenhamos, com todo respeito aos evangélicos, mas os padres são muito bons de dar as palavras. Eu gosto bastante de ouvir um padre falar. Por exemplo, quando teve a missa para colocar a primeira pedra lá na igreja próxima lá de casa, de São Cristóvão, veio um bispo
Eu acho que é o bispo da Diocese de De Castanhal. Castanhal, Dom Carlos. Eu acho que é esse mesmo. E ele pregou uma palavra muito boa a respeito dos irmãos ser mais próximos, ser mais como os protestantes, os evangélicos, que buscam mais, que tentam levar a palavra do Senhor mais, e muitos fiéis católicos estavam pecando nessa parte, né? E daí eu costumo observar muito os ambientes que eu estou, e eu percebia que muitas pessoas estavam ou conversando, olhando para o lado, algo do tipo, mas quando tinha aquela frase, sei lá, palavra do Senhor, e todo mundo responde. Aí muitas pessoas Automático, né? voltam no automático. Mas na hora da palavra, muitos não prestam atenção. Tem muitos também que prestam atenção. Se você chegar, perguntar, eles sabem dizer. Mas aconteceu comigo. Então, eu vi esse ensino muito engessado, muito automático, né? Então, eu acho que o catolicismo deveria olhar mais para essa parte. Porque, de fato, na palavra, o que eles pregam, o que eles sabem, eu acho muito interessante. Discordo de alguns pontos, claro, porque eu venho de outra tradição, mas é natural, é normal. O importante é o sentido principal ali, né? Então, é isso. Eu acredito que seja isso. Uma hora e meia. A gente tem perguntas no Instagram. O Temos. pessoal tem. Eu acho, nós não temos muito. Acho que é porque também as pessoas que pediram ao Senhor são pessoas que devem lhe conhecer, né? Muitas pessoas. O nosso público em geral ele é bem diverso. Então a gente recebeu 2 perguntas aqui. Uma foi do professor Paulo Ricardo, que gravou Sim. com a gente semana passada. Legal. Ele perguntou aqui: o caminhar de um líder tem espinhos. Mencione 2 desses, por favor. Difícil. São muitos, né? São muitos. Primeiro, eu penso assim que uma das grandes dificuldades do líder é ele sair de si, né? Do seu eu, do seu próprio pensar, do seu próprio, para pensar mais no outro. Esse é um grande espinho, né? Que é cravado em nós, no ser humano em si, não apenas no líder, mas no ser humano em si. Eu me abrir mais para o outro, né? Não querer que as minhas ideias prevaleçam, né, sobre o outro, que o meu pensamento, que eu sou o dono da razão. Essa é uma grande dificuldade para o líder, né? E de perceber que o outro também tem as suas ideias, tem os seus valores. Quando você diz, Jacques, assim, eu discordo disso, eu discordo, né? Está certo, o ser humano ele precisa discordar, né? A gente precisa discordar. Nós nem estamos acabados ainda, nós estamos em processo de formação, né? Eu costumo sempre dizer isso. Cada dia eu preciso mudar, eu preciso ser uma outra pessoa. E graças a Deus que a gente tem essa possibilidade, né? De mudar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Então, eu penso que para um líder essa é a grande dificuldade. Tá? Sair do seu ego, né? E valorizar mais o outro, se abrir mais para a ideia do outro, para os pensamentos do outro. Eu acredito que seja um grande espinho. O outro é o que o Léo até já citou, ou você, que às vezes a gente prega uma coisa que a gente não vive, né? Esse é um outro espinho também muito... Tá? A gente pregar uma coisa que não vive. Eu costumo dizer que a gente é contra o evangelho, né? E é perigoso a gente ser contra o evangelho. É tanto que quando a gente vai ordenar um diácono, essas são as palavras que a gente usa. A gente coloca a Bíblia na cabeça do diácono e diz assim: vive o que tu ensina. Procura viver o que tu ensina. Porque esse é o mais importante. Só ensinar e não viver, né? É verdade. Mas é aquela coisa, né? É fácil a gente ver hoje notícia que um pastor cometeu, às vezes, um crime mesmo perante a sociedade, segundo as leis da sociedade. Às vezes um padre comete um crime, às vezes um líder religioso qualquer aí comete crimes e tal. Eles meio que não estão vivendo aquilo que eles estão pregando. Já teve algum caso assim na igreja anglicana de algum padre, no caso sacerdote, que meio que desviou da palavra, cometeu algo que foi contra totalmente as leis da...
da religião? Em todo segmento sempre existe, né? Aquele que vai transgredir, né, as leis. Até no grupo de Jesus, né? Tem 12 e um transgride, né? Um sai, estava ali, recebeu os ensinamentos e tudo, participou de tudo, mas transgrediu, saiu do grupo como o mercenário, né? Como aquele que se vendeu. Então, em todos os grupos existem isso. Uma coisa que eu digo que a gente diz com orgulho dentro do anglicanismo é a questão de pedofilia, né? Se você for verificar e puxar nos nossos históricos, você dificilmente vai encontrar. Eu não conheço. Dentro da minha diocese não existe um caso de pedofilia. Então, isso para nós é uma coisa muito gratificante, tá? Eu sempre costumo dizer como eu estou coordenando um grupo de padres, né? Eu sou o bispo, eu sou o cabeça deles. Eu digo assim, olha, não façam as coisas esperando que as pessoas denunciem vocês. Porque quando o caso chegar para mim, eu sou o primeiro a denunciar vocês. Tá? Ou a gente é ou a gente não é. A gente precisa parecer ser, não basta ser, precisa parecer ser. Você tem uma imagem a zelar, até porque, como na figura de um líder, você também é influenciador, né? E se uma pessoa lhe vê Transgredindo, transgredindo, alguma coisa. ele vai É influenciar. uma imagem, né? Com certeza. E acho que é muito mais fácil influenciar numa coisa assim do que, de fato, no caminho certo, né? Bom, eu acho que é isso. Tem uma outra pergunta aqui, mas ela já foi respondida, que se o senhor é muito confundido com padres da Igreja Romana. Sim. Demais, né? É, E eu quero agradecer a sua presença aqui. foi uma conversa muito boa. Eu aprendi muita coisa que eu não Muita sabia. coisa. Fui pego de Legal. surpresa, porque o que eu li foi muito direcionado à Igreja A Anglicana episcopal. tradicional, né? Isso. Mas é bom saber que temos uma Igreja Católica praticamente muito próxima daquilo que a romana representa, com suas diferenças, né? Faz parte. A gente quer trazer outros líderes também, fica claro que tem gente que pensa, por exemplo, a gente trouxe aqui o prefeito, Alcir Costa, foi uma oportunidade que apareceu para a gente trazer ele, então a gente não mediu esforços, a gente trouxe. A gente quer trazer aqueles que são oposição dele, só que muita gente acha que pelo fato da gente não ter trago ainda, a gente meio que está associado ao governo Na atual. situação. Né? Não é isso, pessoal, pelo amor Jamais. de Grupo Deus. da Pelo amor de situação. Deus, não Exatamente. vamos tomar esse posicionamento aí. Eu gostei demais. Confesso que eu não conhecia. Acho que tem muita gente aqui que deve não conhecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o público que está nos ouvindo e como eles podem conhecer melhor aí A Igreja Anglicana. a Igreja Anglicana. Pois é, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês batendo esse papo gostoso, né? É uma grande satisfação. Eu cheguei, como eu já disse, em 2015 aqui, mas eu já me considero cidadão santamariense, né? Eu recebi, inclusive, um título da Câmara, né? De cidadão santamariense, e me orgulho por isso. E cheguei aqui, fui trabalhar na Escola Severiano. Lá eu me apresentei para Santa Maria. Muita gente me conhece nessa cidade nesses 7 anos. Eu sou conhecido nos 4 cantos dessa cidade. Você vai lá no interiorzinho, aí você pergunta, tu conhece o Jesus? Sou eu. Né? Aí o apelido bom, né? Um apelido leve. Tu conhece o Jesus? Sou eu. Porque eu no Severiano fiz a função de coordenador pedagógico, né? Que eu sou especialista em educação. Fiz a função de coordenador pedagógico, mas eu fazia questão de esperar o aluno no portão, né? O aluno do interior, que vem lá do São Paulinho, lá da Parada Paulista, de todos os cantos aí desse. E aí eu esperava eles no portão. Então, a gente já tinha um primeiro contato no portão, né? E a gente acabou conquistando, né? Eu digo sempre assim, me autoavaliando, eu digo que eu sou uma pessoa muito leve, eu sou muito bom de fazer amizade. Primeiro porque eu sou muito verdadeiro, né? Não existe capa para mim, né? Eu sou muito verdadeiro, eu sou quem eu sou. Aí se a pessoa chegar e disser assim, o senhor é padre? Sou. Você percebeu alguma coisa em mim que dizia que eu sou padre?
né? Porque, às vezes, eu não estou caracterizado. Hoje, eu estou caracterizado de bispo, né? Estou usando uma veste clerical, um crucifixo episcopal, né? Mas tem ocasiões que eu não estou. Eu estou totalmente civil, né? Por exemplo, eu estou lá no Porto Dias, em Belém, aguardando uma consulta, e chega uma moça do meu lado com um câncer, né? Estava com a cabecinha coberta. Ela olhou para mim e disse assim, desculpe eu lhe fazer uma pergunta, o senhor é padre? Aí eu disse, por quê? Tem alguma coisa na senhora que diz que eu sou padre? Ela disse, tem. O senhor transmite uma paz, uma energia muito boa. Eu digo, então pronto, então eu sou, né? Então, que legal que a gente tem essa facilidade de fazer amizade, de se mostrar para as pessoas, né? Quem a gente realmente é. Eu sou o cidadão de Santa Maria que acorda 6 da manhã para estar 7 na escola, né? Na luta mesmo, na batalha, trabalhando de manhã, de tarde e à noite, né? Para trazer o pão para casa. Eu sou o cara que está no final de semana na igreja, que você vai olhar, rapaz, esse cara é o que estava lá no João Botelho, na escola, mas ele aqui está de padre, está de bispo, né? Está praticando a sua devoção. Eu sou o cara que eu estou em casa para receber os amigos. Quando o Jacques chegou em casa, tinha um grupo de amigos que estavam saindo, né? Que foram bater papo e tomar café na minha casa. Então, a minha mensagem final, para concluir aqui esse nosso bate-papo, é que nós procuremos ser mais irmãos, mais parceiros, nos livrar dessas capas, nos livrar desses rótulos, né? Que isso não leva a gente a nada. Como disse você, tem gente que usa da religião como se fosse um partido político, uma bandeira que ele defende. É a minha, dogma, né? né? A minha igreja, a minha religião. Cara, isso não te leva a lugar nenhum, né? O que te leva verdadeiramente a um encontro com a espiritualidade, com o sagrado, é aquilo de bom que tu faz com as pessoas, né? É o bem que tu pratica com as pessoas. E não é o bem só de tu dar alguma coisa material ou objeto para as pessoas, mas é o bem que tu faz com as pessoas, tu conversando com ela, falando, com um gesto, tu faz um bem para essa pessoa. É só isso que importa, né? Então, a minha mensagem é essa. Legal. Muito bom. Quero agradecer a todos que ficaram aqui e acompanharam esse podcast. Ficou um pouco longo, mas faz parte. Quando a conversa está boa, a gente não vê o tempo passar. Quero convidar vocês a conhecer a associação ADESC, que é uma associação voltada para o desenvolvimento da comunidade. Conheça lá a ADESC no Instagram, @ADESCPA. Conheçam também a Milimodas. Se você aí que está assistindo tem interesse de montar um negócio aí no seu município, aproveite essa oportunidade, vá conhecer os produtos Milimodas. A Milimodas se encontra lá no @milimodas_ ou no site www.milimodas.com.br. Acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, ou no Facebook também, como o Trevo Podcast ou @Trevo Podcast, você vai nos achar. Se inscreve aí para ajudar a gente, é muito importante ter a sua inscrição aqui, que ajuda a gente a desenvolver esse projeto, ajuda o algoritmo das redes sociais levar esse conteúdo para mais pessoas. Tem recados, Léo? Não, só agradecer mesmo a Desk por ceder o espaço e agradecer a todos que chegaram até aqui e assistiram a gente. Deixa eu só dizer onde é que fica a igreja Pode anglicana. falar. A igreja anglicana em Santa Maria está na rua Iano, número 22, no bairro Palmeiras. Fica bem pertinho do Campo do América. Em frente ao Campo do América está a igreja da Pastora Socorro, minha amiga, a Pastora Socorro, está bem em frente ao Campo do América. A minha igreja fica por trás da igreja da Pastora Socorro, na rua Iano. Quando quiserem visitar a gente, vale para vocês também, para os meninos. Nós estamos lá todos os domingos às 7h30 da noite para fazer a nossa Santa Missa, o nosso culto. Perfeito. Perfeito. Pessoal, obrigado. E é isso. Tchau, tchau. Valeu.